Olá, eu sou André Sampaio Furlani, eu sou professor de Sociologia no ensino básico e venho aqui apresentar minha pesquisa de conclusão de curso, né? Foi realizada em função da minha monografia de conclusão do bacharelado. Ela foi orientada pelo professor Dr. Yuri Castelfranchi e realizada em colaboração com o Observatório INCIT, Inovação, Cidadania e Tecnosciência, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. A pesquisa ficou intitulada como Biohacking no Brasil, um estudo sobre biotecnologia, propriedade intelectual e uma nova cultura de ciência aberta. Biohacking aqui entendido como a adoção de práticas do universo hacker, né, dos hackers de computador, para dentro das ciências biológicas. Práticas que priorizam a liberdade de informação e a liberdade de buscar o conhecimento. Tá? Então, em locais como Estados Unidos ou Europa, onde está mais desenvolvido, a gente já percebe a existência de laboratórios abertos, de pessoas que montam os laboratórios dentro das suas próprias casas, buscando, né, desenvolver biotecnologia de uma maneira autônoma, desvinculada, né, de universidades ou das corporações. Isso é sempre o fundamental, né, do biohacking, a gente pensar é a abertura da informação, sempre aí colocada em contraposição ao regime de propriedade intelectual que vigora na biotecnologia desde a década de 80, quando começaram as primeiras experiências de modificação genética. Então, foi do nosso interesse na pesquisa discutir essa dicotomia entre os interesses privados e o benefício público, né, na conformação de uma determinada inovação tecnológica. No caso específico do Brasil, a gente percebeu que não existem ainda de maneira muito desenvolvida essas experiências autônomas, né? O biohacking aqui ele né, vem como uma ideia presente dentro das universidades. Então, uma das nossas entrevistadas, por exemplo, tinha um laboratório aberto dentro da UFMG, né? Tem um laboratório aberto dentro da UFMG, e a gente percebeu uma importância muito grande também da competição iGEM, que é realizada pela Fundação BioBricks e pela MIT, nos Estados Unidos, em que várias equipes do Brasil já foram participar e retornaram com essas ideias, né, do biohacking. A gente considera o iGEM como um evento biohacker porque ele utiliza de uma, né, grande base de dados aberta, base de dados de genes padronizados, em que a partir deles as equipes conseguem montar os seus projetos biotecnológicos, né, em biologia sintética, para poder competir, né, com outras equipes do mundo inteiro. Então, né, no caso do Brasil, isso ficou bem claro para a gente. A metodologia utilizada na pesquisa, ela inicialmente foi um levantamento bibliográfico, né, da bibliografia internacional, onde o autor mais importante para a gente é o Alessandro Delfante, com seu livro Biohackers, The Politics of Open Science. E a gente também realizou 4 entrevistas semi-estruturadas com atores envolvidos nesse campo no Brasil. A gente chegou ao resultado de corroborar o que o Alessandro Delfante aponta no livro dele, que é da existência de uma heterogeneidade de práticas e ideias dentro desse universo biohacking. Não é um movimento totalmente homogêneo. E a gente, né, buscou verificar isso pedindo a posição desses entrevistados em relação a 2 temas. O tema da propriedade intelectual, mais especificamente as patentes, que conferem exclusividade de uso de determinada tecnologia, e com relação à cidadania tecnocientífica, ou seja, a participação de pessoas fora da academia ou das corporações nesse fazer científico. Então a gente percebeu que 2 dos atores mais envolvidos com essas ideias do biohacker, eles eram mais críticos com relação à propriedade intelectual, né, de tipo fechado e mais receptivos com relação à participação de leigos não cientistas nesses processos. Em contraposição, os participantes, né, os que eram ex-participantes do iGEM, eles eram menos críticos com relação à propriedade intelectual e mais céticos com relação à participação desses atores externos à academia. Né? Essa nossa pesquisa ela não teve nenhuma pretensão de significatividade estatística. Ela buscou se aproximar desse tema que ainda é pouco explorado no Brasil. Né? E a gente espera que ela, né, possibilite, a partir desse resultado, que outras, né, pesquisas mais abrangentes, talvez até uma cartografia do movimento, possa ser orientada a partir desses dados iniciais. Agradeço a atenção de todos e a possibilidade de participação, né, aqui no Congresso, e muito obrigado.